E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza aqui novamente. Antes da gente entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não se esqueça, se gostar, compartilhar o nosso vídeo, deixar aquele seu like maroto que nos ajuda bastante. E porventura, se tiver alguma ideia baseada nessa ou alguma outra ideia para acrescentar, deixa a gente saber aí através dos comentários, beleza? Sem mais delonga, vamos direto aí ao assunto que nos interessa. Basicamente, nós temos praticamente duas vertentes de compreensão da realidade. E quais seriam elas? A primeira seria a vertente materialista, reducionista, que diz que a vida ela vem se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos e que a partir dos elementos materiais, através dos átomos, é que a vida se desenvolve tal como nós conhecemos. E que a nossa mente, a nossa consciência, a nossa percepção de realidade, ela nada mais é do que produto disso tudo. No entanto, ela é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. Essa seria a vertente de compreensão da realidade baseado numa visão materialista ou, mais conhecido, reducionista. Mas agora, de basicamente pouco mais de 100 anos para cá, surge uma outra vertente de compreensão. Isso não quer dizer que os nossos antepassados também não pensavam de uma maneira diferenciada dessa, entende? Mas agora surge uma outra vertente de compreensão que talvez seja a vertente que os nossos antepassados mais usavam, que é que não, que é a mente ou a consciência ou filamentos energéticos imperceptíveis a nós que surge primeiro e que é a consciência que cria a vida, é a consciência que cria o cérebro. Por sua vez, é a consciência que cria a mente e que, por sua vez, cria o cérebro. Então, basicamente, nós temos essas duas vertentes. E com o advento da física quântica, como dito, pouco mais de 100 anos, muitos pesquisadores e cientistas pesquisam a fundo essa tese e defendem essa tese que a consciência que cria o cérebro, mas ainda a tese predominante que predomina atualmente é a ideia materialista e reducionista, que não, é o cérebro que produz a realidade. Fique sabendo que, para mim, não existe nenhum estudo que seja em vão. Todos os estudos eles são válidos de alguma forma. Parece que, sabe, já viu aquela ideia dos cegos que tocam cada um uma parte diferente do elefante? Então cada um tem um tipo de percepção de como seria o elefante, entende? Então eu acho que as pesquisas e os estudos científicos, e até mesmo, ironicamente, os estudos religiosos, nenhum deles é em vão. Porque, para mim, cada um de nós estamos tocando uma parte da realidade e no final nós traçamos um ponto em comum, que é a realidade, que é a vida, que é a existência. Como o nosso canal ele é voltado aqueles conceitos da vida após a morte, é claro que se eu usar a ideia reducionista em relação à vida após a morte, você vê que ela não comporta essa ideia. Por quê? Pensa comigo. Se a vida ela surge dos elementos materiais, se o cérebro produz a nossa mente, toda a nossa ilusão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, toda a nossa realidade, é óbvio dizer para você que quando eu morro, o cérebro morre, por consequência, tudo se torna escuro. Ou seja, acabou a realidade. Então, se eu estudo a vida após a morte, é claro que eu devo descartar nessa ideia a ideia reducionista. Então, eu devo aderir o quê? Que a consciência é que produz a mente, que por consequência produz o cérebro. Aí a figura muda. Por quê? Porque quando o cérebro morre, a mente ou a consciência continua. Entende? Então, essa ideia é a ideia mais adequada ao conceito vida após a morte. Mas só as ideias, né? Como a gente vive num mundo que as pessoas querem provas, a gente vai apresentar algumas provas, né? Alguns exercícios do pensamento que nos leva cada vez mais a essa ideia que a mente vem primeiro, a mente cria o cérebro. É lógico que existe aqui essa simbiose praticamente, que sem o cérebro não é possível a mente, sem a mente não é possível o cérebro para interagir nessa realidade. Eu tenho vários vídeos que eu dou mais ênfase nesse assunto propriamente dito. Mas
Aqui nesse vídeo a gente vai trazer a ideia dos gêmeos univitelinos para corroborar com a nossa ideia que a mente ou a consciência é ela que produz o cérebro e não ao contrário. Basicamente, o que são os gêmeos univitelinos? Os gêmeos univitelinos, eles são gerados de um único zigoto, de um único esperma, de um único óvulo, que se juntam, formam um zigoto, e esse zigoto, de uma maneira ainda não explicável pela ciência ou pela medicina, ele se divide e no ventre é gerado duas pessoas idênticas. Ou seja, os seus DNAs basicamente são o mesmo. Então toda a geração será a mesma. Nós teremos como resultado duas pessoas iguais. E os gêmeos univitelinos, eles nos dão uma pista interessante em relação à ideia mente-cérebro. Porque pensa comigo, se eu tenho duas pessoas que são idênticas geneticamente, ou seja, desde o campo celular até o campo dos tecidos e o campo do corpo mesmo, o campo macro, né, quando a gente vê as duas pessoas dizendo, olha, é um clone um do outro, é igualzinho, é idêntico. Se eu uso a ideia reducionista para tentar entender isso, não faria algum sentido para você se eu dissesse, para se esses gêmeos univitelinos, eles são idênticos desde a sua fundação, por que é que eles ainda assim têm comportamentos ou peculiaridades distintas, diferentes? A gente vendo superficialmente, a gente não percebe isso, vê simplesmente duas pessoas iguais. Mas quem convive com essas pessoas, elas percebem que, embora essas pessoas sejam igual, elas têm cada uma suas características peculiares. Ou seja, não são tão idênticas assim quanto a gente imagina. Mas se a gente usa a ideia reducionista para entender isso, se essas duas pessoas são diferentes, por que elas são diferentes se elas são geradas de uma mesma maneira? Se o cérebro produz a realidade, e eu tenho praticamente dois cérebros iguais, não deveria esses gêmeos ser iguais em tudo? Até mesmo nos seus gostos pessoais, em seus comportamentos, em suas paixões, enfim, em tudo. É claro que a gente herda muitas coisas dos nossos pais, dos nossos parentes, né? É claro que a gente tem muitos hábitos, muitos costumes herdados dos nossos parentes. Mas nós ainda assim temos características muito peculiares. E acontece isso com os gêmeos também. É claro que a gente vai ver muitas coisas que eles fazem iguaizinho, costumes iguais. Mas você percebe que quando a gente lidar com as questões psicológicas, as coisas começam a mudar. Porque pensa bem, se a coisa, no pensamento reducionista, se tudo é igualzinho, os gêmeos univitelinos eles deveriam até mesmo se apaixonar pela mesma pessoa, porque é o mesmo cérebro praticamente, né, dividido, produzindo a mesma realidade. Se essa realidade aqui, se esse cérebro ele é idêntico, ele deve produzir identicamente tudo, né? Os sentimentos, as emoções e tudo mais. Mas quando a gente estuda um pouco os gêmeos univitelinos, eles são idênticos, obviamente, em questões físicas, mas em questões psicológicas, cada um tem a sua personalidade. Se você convive com gêmeos univitelinos, o pouco que você conhece eles, você já sabe identificar um, identificar o outro. Um às vezes é um pouco mais quieto, o outro é um pouco mais extrovertido. Enfim, são essas características peculiares que vai definir quem é um e quem é o outro. Você concorda que se o cérebro produz a realidade, por que essas pessoas têm que ser diferentes umas das outras? Aí é que vem a questão. Vamos usar um exemplo para a gente entender essa questão do cérebro. Imagina que uma empresa ela desenvolve um carro de corrida, ou melhor, ela desenvolve dois carros de corrida, só que esses carros eles são praticamente idênticos. É o clone um do outro, como os gêmeos univitelinos. É a mesma cor, mesmo pneu, mesmo motor, mesmo tudo. E isso acontece desde as peças minúsculas, tudo. É um clone, é uma fotocópia, é um carro do outro. Só que daí, esses dois carros, eles vão ser postos à prova. Só que daí você pega, num dos carros, você coloca um piloto profissional de corrida. No outro carro, você vai colocar um motorista comum qualquer.
nessa corrida, quem irá ganhar? Fica claro que é o piloto, por quê? Porque simplesmente ele é profissional. Então, fica muito claro que quando eu uso o exemplo desses carros idênticos, que não é somente o carro, mas tem muito a ver com o piloto que está pilotando. E é claro que carros iguais com pilotos diferentes, a corrida pode ser completamente diferente. E é provável que até mesmo um piloto profissional em relação ao motorista comum, ele dê 2 ou 3 voltas em cima do motorista comum. Por quê? Porque ele sabe como pilotar o carro. Então você consegue diferenciar aqui que não importa o veículo, mas importa também o piloto do veículo. Por que eu quis trazer essa ideia? Só para você entender que se eu tenho 2 carros iguais, mas a corrida ela se dá de maneira diferente, é porque eu tenho pilotos diferentes, né? Agora, pensa comigo. Se eu tenho pessoas idênticas em matéria física, mas que têm peculiaridade diferente, eu poderia também entender que existe ali pilotos diferentes no mesmo corpo. Então o que eu poderia entender com isso? Uma relação mais dicotômica. Que o nosso corpo nada mais é do que veículo da nossa mente, veículo da nossa alma. Então quando você passa a entender isso, a coisa começa a fazer mais sentido em relação a por que os univitelinos eles têm características, peculiaridades diferentes e até mesmo distintas umas das outras. Porque agora eu compreendo que eu tenho 2 veículos idênticos, todavia com pilotos diferentes. E é essa diferença que faz com que surja características ou peculiaridades ou gostos diferentes. Então, baseado nessa ideia dos gêmeos univitelinos e do carro, eu posso dizer para vocês que o que vem primeiro é a consciência, a mente e depois cérebro. É por isso que existe essas peculiaridades. Porque se a coisa parte do material, não era para existir essas peculiaridades. Agora, quando você usa o exemplo do veículo, você entende o que eu quero dizer para você, né? Que o que é o corpo, se não meramente veículo da nossa consciência? Entende? A partir daí, a coisa passa a fazer sentido para você? O que é o corpo, se não apenas veículo da nossa alma, veículo da nossa consciência? Quando eu entendo que a mente vem primeiro, eu passo a entender a vida após a morte. Eu passo a entender que morreu o cérebro, mas a vida, ela continua. Morreu o cérebro, mas aquela identidade continua. Entende? Então faz muito mais sentido eu sempre compreender a vida após a morte com um olhar mais espiritual, né? E alguns vai até dizer, sei lá, religioso, do que esse olhar materialista e reducionista. Mas agora, eu devo descartar essa crença reducionista como algo inválido? Não! Porque agora eu posso pensar o seguinte, lembra no começo do vídeo que eu disse que nenhuma pesquisa, nenhum estudo humano é em vão? Porque eu devo continuar cada vez mais estudando essas questões da mecânica do corpo. Porque agora eu posso entender que os estudos da medicina, os estudos da biologia, essas pessoas nada mais são do que mecânicos dos veículos, conhecido como o corpo humano, entende? Ou seja, nenhum estudo é em vão. Porque você percebe que quanto mais a medicina avança, melhor serão os nossos veículos, mais duradouros serão os nossos veículos. Mas por outro lado também, a gente deve dar ênfase cada vez mais no estudo que diz que a consciência é que vem primeiro. Porque sendo assim, a gente começa a compreender a vida após a morte de uma maneira mais objetiva, né? Sai daquele campo, né, das fantasias e começa agora a encaixar essa ideia de vida após a morte com um olhar mais sério, com um olhar mais acadêmico. Ou seja, eu passo a pesquisar de forma crível. As minhas pesquisas agora, elas passam a ter credibilidade, elas caem daquele campo da fantasia. Só que você percebe que eu posso aqui, a partir dessa ideia, unir o útil ao agradável. Por quê? Todos os estudos reducionistas, eles não são em vão, porque eles são estudos que vão estudar o nosso corpo e, por consequência, né, melhorar a nossa qualidade de vida. E os estudos da vida após a morte, eles podem melhorar a nossa qualidade psíquica, psicológica, entende? Então, um estuda o veículo, outra estuda o piloto.
Agora, quando eu entendo essas duas questões, tudo passa a fazer sentido para mim. A vida, ela se torna mais rica. E como o nosso vídeo, como o nosso canal, ele sempre vem com essa ideia de estudar a vida após a morte, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo apresentando esse exemplo para você, para ver o que você acha dessa ideia, dessa questão dos gêmeos univitelino e a relação do cérebro e da mente. O que você acha de tudo isso? Você acha que o cérebro ele produz a realidade, né? Ou o cérebro nada mais é do que o motor de um veículo que é pilotado pela nossa alma, pela nossa mente? Ou seja, é a mente que produz o cérebro. O que você acha disso? Uma coisa eu falo para você, se a gente fica só no pensamento materialista e reducionista, não tem como você pensar em vida após a morte, porque morreu, acabou mesmo. Agora, se você quer pensar, o que eu julgo além desse pensamento reducionista, você não precisa mudar nada do seu conceito, você só precisa inverter a polaridade, entende? Até mesmo a ideia reducionista de que o cérebro produz a realidade inverte a polaridade, as coisas continuam o mesmo, o estudo continua o mesmo. Só que agora você vai perceber que, puxa vida, tudo que eu faço é estudar para melhorar a qualidade deste veículo. Mas agora eu sei que, além deste veículo, existe um piloto que pilota este veículo. Entende? O que eu mudei aqui? Eu só inverti a polaridade, mas os estudos continuam o mesmo. É por isso que eu digo que nenhum estudo do ser humano, nenhuma pesquisa é em vão. As pessoas acham que esses estudos são em vão quando elas têm um pensamento bem superficial. Mas a gente está numa fase que parece que a realidade ela está desfragmentada como um quebra-cabeça. E cada setor de pesquisa está estudando uma peça desse quebra-cabeça. E talvez a filosofia ela seja aquele indicador que nos diz que está na hora da gente somente encaixar essas peças, cada uma em seu devido lugar. E no final tudo faz sentido, entende? Enfim, espero de alguma forma que esse vídeo possa ser útil para você, possa acrescentar nos seus conhecimentos. Eu não sei o que você pensa nisso, mas é isso, pessoal. Grande abraço, mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Deixa aí o seu like, o seu gostei, que isso é importante pra gente. Compartilhe também os nossos vídeos do nosso canal e deixe o seu comentário aí. O que você pensa a respeito disso? Se você concorda, se você não concorda, se você tem algo a acrescentar, enfim. E é isso. Grande abraço, felicidades. Até o próximo vídeo.